No dia 10 de março de 2023, o Silicon Valley Bank pediu falência junto com outros 2 bancos. E na última semana, o Credit Suisse chegou a cair quase 25% depois que o principal acionista do banco dizer que não aumentaria mais a sua participação na empresa. E isso fez com que as ações dos principais bancos do mundo caíssem também. Mas o que está acontecendo com os bancos no mundo? Estamos à beira de um colapso mundial, os bancos irão falir e isso pode nos impactar aqui no Brasil? Vou explicar o que está acontecendo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou assessor de investimentos certificado e credenciado e primeiro vamos falar sobre a quebra do Silicon Valley Bank, ou também conhecido como SVB. O SVB era um grande banco comercial norte-americano e cujos clientes, na maioria, eram fintechs e startups. E o principal motivo para a quebra do SVB foi pelo fato do banco ter alocado a maior parte dos seus ativos em investimentos de médio e longo prazo, e principalmente em títulos do Tesouro norte-americano, que são considerados seguros, mas quando ocorreu o aumento da taxa de juros, esses ativos se desvalorizaram. E ao mesmo tempo o banco, a maior parte dos seus passivos eram os depósitos que eles tinham que reaver no curto prazo. Com isso, houve um descasamento entre esses ativos de longo prazo e esses passivos de curto prazo. E assim, a gestão achou melhor entrar com pedido de falência. Mas para evitar um efeito similar à crise de 2008, os principais órgãos dos Estados Unidos agiram rapidamente. Portanto, o Fed, que seria o Banco Central Norte-Americano, o FDIC, que é uma espécie de FGC lá nos Estados Unidos, e o Tesouro Americano anunciaram um programa de financiamento e também prometeram devolver todos os depósitos aos seus clientes, o que trouxe mais calma ao mercado e também, claro, aos clientes desse banco, porque haviam empresas que tinham mais de 10 milhões de dólares depositados no banco e, consequentemente, caso não houvesse uma asseguração desse dinheiro, provavelmente haveria uma quebra dessas empresas também e impactaria fortemente a economia regional. De qualquer forma, por enquanto, ainda não é possível dizer com exatidão qual é o impacto da quebra desses bancos no curto e no médio prazo. Nessa hora, passa um avião. Muito legal. E agora, saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa, no último dia 15 de março, quando as coisas já estavam se acalmando, o presidente do Banco Nacional Saudita, o presidente do Banco Nacional Saudita disse que não iria aumentar mais a sua participação no Credit Suisse, que é um grande banco suíço, mas que é conhecido pelas recentes notícias sobre a má governança. E é um banco que ele precisa de injeção de capital. E a partir do momento que o principal acionista diz que não vai investir mais na empresa, isso também causa uma certa desconfiança sobre a companhia. Aí junta esses fatores com esse temor de recessão global, com as recentes notícias sobre os bancos mundiais, isso fez com que as ações da empresa caíssem fortemente e chegassem a cair 25% em um mesmo dia. Mas algumas horas depois, o Banco Central Suíço, junto com o órgão regulador, anunciou em um comunicado oficial que o Credit Suisse tem capital e liquidez suficiente para se manter em pé. Mas, caso fosse necessário, o Banco Central Suíço ajudaria. Essa notícia acalmou o mercado e fez com que as ações no dia seguinte chegassem a subir quase 20%. Em resumo, são 2 acontecimentos relevantes que parecem controlados no momento, mas que devemos prestar atenção no decorrer dos fatos. Mas o maior medo sobre esses fatos é que ocorra uma corrida bancária, ou seja, que ocorra um pânico generalizado nas pessoas devido a essas notícias e que todas as pessoas saquem o seu dinheiro de uma vez. E isso sim geraria um colapso financeiro. E Gabriel, esses 2 fatos relevantes, eles afetam diretamente a gente aqui no Brasil? Começando pela queda do SVB, aqui no Brasil nenhum banco nosso tinha alguma exposição direta ao SVB. Tanto que ao longo dos dias as principais fintechs e os principais bancos foram anunciando que não tinham exposição direta ao SVB. Além disso, de acordo com as informações que são publicadas ao mercado
e as pessoas em geral, os bancos brasileiros possuem exposições saudáveis em títulos públicos de longo prazo. E provavelmente isso não ocorreria aqui no Brasil. Já em relação ao Credit Suisse, a principal notícia relevante sobre esse banco é que aqui no Brasil o banco está tentando negociar a venda do fundo verde. Mas caso realmente ocorra um quebra-quebra de bancos lá fora, o maior impacto seria sobre a nossa economia, porque caso realmente ocorra a falência de vários bancos, isso levaria a uma recessão global e com isso as nossas empresas exportadoras seriam afetadas diretamente e acabaria afetando a nossa economia aqui no Brasil. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E para você ficar ligado nas principais notícias do mercado financeiro, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e deixe o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Cara, eu queria chegar aqui pelo menos uma vez e não falar sobre falência, dar uma notícia boa para os brasileiros.